agora nós falamos de vários tipos de crises de várias origens e falamos como a gente consegue evitar essas crises. Agora vamos entrar num tipo de crise que geralmente as pessoas acham que não se pode fazer nada e que causa imensos prejuízos na nossa sociedade de maneira geral, para as empresas, para as corporações, para todo mundo. As crises causadas pela natureza. Gente, a natureza tem culpa. O que eu faço se tiver uma crise que vai ser causada pela natureza? Hoje em dia, a previsão do tempo funciona muito bem. Você é capaz de saber se você vai ter um verão muito seco, se vai ter um verão muito chuvoso, se vai ser um verão com chuva muito, muito acima da média. Você consegue saber até o ano todo como é que ele vai ser, se o frio vai ser mais frio, e a partir daí saber como isso vai atingir a sua empresa e que estratégias você pode tomar para diminuir os efeitos da crise. Para falar de crises causadas pela natureza, eu vou remontar uma das maiores tragédias que nós vivemos nos últimos anos, que foi a crise na usina de Fukushima, no Japão, em 2011. Vamos relembrar o que aconteceu? Houve um tsunami no Japão em 2011 e esse tsunami provocou mais de 20 mil mortes, imagens absolutamente dramáticas, né, da água invadindo o continente, levando tudo que tinha pela frente, causando imensos estragos no Japão, um país de muita tecnologia, extremamente preparado para lidar com todos os tipos de evento, inclusive terremotos e tsunamis. Mas é possível prever o tamanho das coisas e lidar com isso? É, claro que é possível, embora a gente veja imagens dramáticas como essa, e falamos aí de 20 mil mortes, se não houvesse uma correta preparação, um correto planejamento, inclusive urbanístico, né, das cidades, para diminuir esse prejuízo com tsunamis e terremotos, certamente, ao invés de 20 mil mortes, nós teríamos aí 200 mil mortes. A região da usina nuclear de Fukushima foi o grande centro das atenções durante essa crise. Mais de 300 mil pessoas tiveram que deixar a região e 6 trabalhadores da usina morreram. O que aconteceu? Tem até uma série na Netflix que chama 3 Dias que Mudaram o Mundo, que é muito boa, que mostra os bastidores dessa crise. O que aconteceu? As águas do tsunami invadiram a usina, a coisa saiu completamente do controle, o reator explodiu, foram dias e dias de incêndio. Até hoje tem consequências dessa explosão, da radioatividade, tem a famosa água de Fukushima, né? A água que foi usada lá para resfriar o reator, até hoje não se sabe direito o que vai fazer. O governo do Japão quer jogar no oceano, e causa uma polêmica, ele chegou a jogar outro dia um problema, jogar um pouco da água, aí apareceu o primeiro-ministro comendo um sushi, um peixe pescado na região para falar que não faz mal. Enfim, até hoje esse problema persiste. Como poderia ter sido evitado esse problema? Vamos lá. Apesar do tsunami ter invadido a usina, ela tinha barreiras contra tsunami que suportariam ondas de até 5,7 metros de altura, quase 6 metros de altura. Então essas barreiras, elas existiam. Teoricamente, havia um gerenciamento de risco ali que falou, cara, vamos botar uma barreira ali, porque se vier um tsunami não invade a usina. Vamos. Só que a barreira é pequena. As ondas durante esse tsunami de 2011 chegaram a 14 metros de altura, muito além do planejado, muito além daquilo que foi pensado, quase 3 vezes, né? Para fazer uma conta aí, eu sou de humanos, então eu posso errar. Técnicos da usina já haviam alertado que esses valores estavam subestimados, que havia necessidade de ter barreiras maiores, mais altas, que conseguissem conter de maneira melhor essas ondas. Mas, não sei se lá no Japão eles têm esse ditado, né? Entrou por aqui, saiu por ali, né? Todos esses alertas. Se esse gerenciamento de risco em um país que leva tão a sério o gerenciamento de risco, se ele tivesse sido feito da maneira adequada, uma parte da tragédia, ou a maior parte da tragédia, ou a parte mais vistosa da tragédia causada por esse tsunami, não teria ocorrido. Então, a grande lição é a seguinte: ignorar alertas de risco é um dos maiores erros que os gestores podem cometer. Se um técnico, alguém que está contratado ali para fazer esse trabalho e ele te avisa que há um risco, leve a sério esse alerta. Os focos de alerta precisam ser corrigidos. Nós precisamos ter foco na correção do sinal de alerta. Haja o quanto antes
e evite os danos, não culpe a natureza. A culpa da explosão da usina de Fukushima do tsunami? Não. É de quem não foi lá e aumentou a barreira que poderia proteger. Ah, houve uma inundação aqui na minha empresa, a culpa é da chuva? Não. Eu falei de uma série na Netflix que mostra a história do tsunami de 2011. Tem uma outra série na Apple TV que chama 5 Dias no Memorial, que mostra a história do Hospital Memorial em Nova Orleans durante o furacão Katrina. Situação dramática, enfim, não vou dar muito spoiler não. Mas basicamente eles ficaram dias e dias sem ajuda, sem energia elétrica, simplesmente por quê? Porque os geradores de energia elétrica estavam no subterrâneo. Não dá, né? Quando houve inundação, né, o Katrina ele rompeu o dique da cidade, inundou boa parte de Nova Orleans, a água foi para o subterrâneo e queimou os geradores e ficou tudo sem água. Gerenciamento de risco, alguma mente brilhante, falou assim, cara, mas se a gente tiver uma inundação aqui, vamos tirar esse negócio, botar lá no último andar, não teria acontecido nada do que aconteceu ali. Então, gerenciamento de risco é ele que vai fazer você não perder nada em caso de ação da natureza. Eu tenho uma postagem lá no meu Instagram. Você já seguiu @gestão de crise prática? Pois é, recomendo que você siga. E tá aí dizendo o seguinte: como se prevenir das crises causadas por eventos da natureza? Vamos lá. Muita gente acha que nada pode ser feito quando a crise é causada por um evento natural. Chuva, terremoto, seca, tornado. Precisa entender, gente, que a crise nunca é a chuva em si, mas as consequências, como enchentes, deslizamentos, etc. Como toda boa gestão de crises, o segredo está na prevenção. Você não pode evitar que uma tempestade caia em cima da sua fábrica, mas pode evitar que ela fique sem energia elétrica, que um raio queime seus principais equipamentos ou que a inundação danifique sua linha de produção. Ou seja, o papel da crise é evitar que as consequências sejam graves, já que não podemos dominar a natureza. A sua empresa está numa região muito seca e para esse ano está prevista uma seca maior do que o normal, vamos resolver usar da tecnologia, usar da engenharia para quê? Para garantir o abastecimento de água o ano todo. Minha empresa não vai precisar parar por causa de água. Eu estou próximo a uma área de deslizamento. Se chover, vai ter um deslizamento. O que eu vou fazer para conter isso? Então, é antecipar-se à natureza, é antecipar-se ao problema, porque você não vai conseguir fazer com que chova menos. Você não vai conseguir fazer com que o raio não caia na sua empresa e queime todos os seus equipamentos, mas você pode ter equipamentos que evitem a descarga elétrica em função do raio, os surtos elétricos e tal. Então, não bote a culpa na natureza, trabalhe para que quando a crise causada pela natureza vier, você saiba se defender.